Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós, amém? Irmãos, nós vamos nesse momento dividir em classes, aqueles que, professores, adolescentes têm classes, eu acredito, crianças também. Então nós vamos dividir em classes, o momento dos avisos e etc. tem acontecido depois da nossa classe aqui, então o presbítero Marcos, fiquem atentos aí, nossos aniversariantes, outros avisos, que acontecem depois da nossa classe, ok? À noite também nós temos momentos de avisos, depois do culto, e nós temos também nosso grupo oficial, de mensagens, de avisos, também nós compartilhamos ali. Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus pela nossa classe aqui. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, bendito, exaltado, toda honra e toda glória sejam ao Senhor, por esse dia teu, dia do Senhor, dia de descanso solene, descanso espiritual. Sabemos que temos fadigas das nossas lutas deste mundo, dos nossos afazeres do dia a dia, de viver num mundo onde há o pecado, onde temos nossos pecados também, e não conseguimos, por conta disso, obedecer perfeitamente ao Senhor, à Tua lei, e isso nos causa cansaço espiritual, muitas vezes, fadiga física e espiritual. Mas nós queremos, ó Pai, nesse dia, pedir ao Senhor, buscar o descanso da nossa alma, na Tua palavra, sendo solidificados, ó Deus, no Teu Evangelho, alegria de aprender mais de Ti, de conhecer mais do Senhor, da Tua igreja, das doutrinas reveladas, confiadas à Tua igreja. Assim pedimos que esse momento seja um momento agradável de aprendizado, também, ó Deus, naquelas coisas que temos, por algum motivo, nos desviado, que possamos também, com alegria, acolher a exortação da Tua palavra, que nosso prazer seja em conhecer, ouvir e obedecer a Tua santa palavra, e assim que sejamos alimentados espiritualmente e abençoados, ó Deus, nesse dia Teu. Fala aos corações, exalta o Teu nome, nos abençoa apesar de nós mesmos, nos acolhe, mesmo pecadores, e que toda glória seja a Ti, é o que oramos em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar nosso estudo aqui na Confissão de Fé sobre a igreja. Irmãos, esse assunto é crucial, importantíssimo. Muitos problemas que nós temos hoje nas igrejas, entre nós, muitas vezes são ações ou reações automáticas e que muitas vezes vêm de um pensamento que não é baseado na Bíblia sobre a igreja. Então, há toda uma série de informações que estão aí do que é a igreja, de como ela tem que ser, como ela deve se comportar, qual o seu propósito, a sua natureza. Então, o que acontece muitas vezes é que essa unidade, que é uma característica da igreja. A igreja, lá os pais da igreja, eles tinham uma definição da igreja, ela é una, santa, católica, apostólica. Aí você vê a igreja hoje e diz assim, poxa, cadê? Onde é que está a unidade da igreja? Onde é que está a santidade? A igreja católica, ela é universal, ela está lá, ela está aqui, e a apostolicidade, que ela tem que estar fundamentada nas Escrituras. Então, a doutrina da igreja é uma doutrina que, particularmente, eu não vejo muito sendo ensinada. Nós não estamos bem doutrinados, solidificados. E, às vezes, assim, muita coisa que acontece, como eu disse, muitos ruídos, muitas coisas que geram dificuldades, formam-se bolhas, guetos, que essa igreja aqui, na nossa região aqui é de um jeito, na outra é de outro, e o nosso propósito doutrinário não é esse. O propósito é a unidade, a igreja ela tem uma unidade, mas precisa ter um fundamento bíblico. Então, nós temos estudado a doutrina da igreja, inclusive, na quinta-feira nós estudamos
a questão da igreja em células, começamos a trabalhar um material que é um método humanista, um método pragmático, não tem base bíblica alguma, o sistema não é reformado, veio de um movimento carismático, pentecostal, e que entrou nas igrejas evangélicas, inclusive muitas igrejas reformadas, presbiterianas. Então, é muito importante estarmos atentos a estas coisas, porque esses desvios doutrinários, isso leva a igreja a apostatar, a abandonar a Bíblia. A igreja ela vai se desviando, ela vai caminhando para longe da Escritura, isso é um caminho perigoso, e ela pode aparentemente até estar cheia, grande, vir gente, sair gente, entrar. Então eu recomendo, se você puder, tire um tempinho, dê uma olhadinha no estudo da quinta, quem não pôde vir está gravado, e que tem a ver com o que vamos continuar falando aqui hoje pela manhã, certo? Então eu quero trabalhar 2 sessões do capítulo 25, que é o capítulo da confissão que fala da igreja, da doutrina da igreja. Nós já falamos de 2 sessões que falou da igreja invisível e visível, e hoje nós vamos falar das ordenanças da igreja e da pureza da igreja, certo? Nós vamos falar de 2 sessões que tratam desses assuntos. Então eu vou ler um texto bíblico antes de ler o texto da confissão. Eu vou pedir que abramos em Romanos 9, de 1 a 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, de 1 a 5. Paulo está falando da igreja do Antigo Testamento, mas ele está falando de um privilégio que era dos judeus. As ordenanças do Antigo Testamento eram dos judeus, do mesmo modo que agora as ordenanças do Novo Testamento foram dadas à igreja. O culto, a oração, os meios de graça, os sacramentos, a disciplina. Então, esses privilégios que eram dados aos judeus, e eles não aproveitaram, agora esses privilégios são dados ao povo de Deus no Novo Testamento, à sua igreja, e devemos ter cuidado para não fazer que nem os judeus, que viraram as costas para esse privilégio. Romanos 9, de 1 a 5, Paulo diz, apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, e deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, todos esses privilégios, essas ordenanças, Paulo está dizendo, eram dos judeus, mas eles foram incrédulos, eles não aproveitaram nada disso. Nessa seção 3 da Confissão de Fé, os teólogos do Westminster, eles vão falar das ordenanças do Novo Testamento, e eles vão dizer que essas ordenanças foram dadas à igreja católica visível. Irmão, pense assim, quando a gente fala igreja católica, eu já falei sobre isso, mas católico é universal. Nós somos católicos, nós não somos católicos romanos. A igreja, na história da igreja, tem o período dos pais, dos padres da igreja. Nesse período dos pais da igreja, não é que havia uma unidade. Os pais da igreja, se você pegar os pais da igreja, Orígenes tinha algumas coisas, até algumas heresias, mas foi um pai da igreja. Aí você tem Atanásio, Agostinho, e eles não eram uniformes, mas assim, a igreja chegou a consensos no período dos pais sobre a divindade e humanidade de Cristo, sobre que o Espírito Santo é Deus, a doutrina da Trindade. Mas, mesmo naquele período, teve um momento, por exemplo, no segundo concílio, que, se eu não me engano, foi em Constantinopla. O segundo concílio, o primeiro foi em Niceia e o segundo em Constantinopla. Naquele concílio, o Ocidente, na verdade, assim, o concílio decidiu ali que o Espírito Santo é Deus e que também ele é enviado da parte do Pai e do Filho, a cláusula chamada filioque. E isso não agradou os orientais, porque os orientais, eles
não, o Espírito Santo é Deus, mas ele é só da parte do Pai. Mas a igreja ela não rompeu ali de imediato. Mas essas questões estavam ali. No ano 1054, houve o grande cisma do Oriente. Então, houve um cisma. E surgiu a igreja ortodoxa, que hoje é conhecida como a igreja ortodoxa grega. Então, o católico ele vai dizer assim, não, só tinha uma igreja e tal. Sim, tinha uma igreja, mas havia esses pensamentos. Houve um cisma antes da reforma, um grande cisma, em 1054. Então, mas ainda assim, biblicamente, nós sabemos que a igreja ela é una, esse é o ideal. Então, por que demorou tanto na história da igreja para vir um grande cisma? Porque os pais, mesmo que eles pensavam diferente ali em alguma coisa, mas eles criam na unidade da igreja, eles odiavam o cisma. E os protestantes também, Lutero, que era católico, Calvino, eles odiavam o cisma. Lutero não queria o cisma, ele não tinha esse propósito de dividir a igreja. Foi inevitável, a igreja se afastou tanto da Escritura que foi necessário o cisma, aconteceu. Deus usou ele, vieram outros antes, os pré-reformadores, né, John Hus, John Wycliffe. Não houve contexto político e social, deram um salvo-conduto para Hus, igual Lutero. Hus foi acusado, aí foi chamado lá para explicar se retratar, e deram um salvo-conduto para John Hus. E ele foi tranquilo, né? Reafirmou o que ele acreditava, aí você vai para a fogueira. Aí ele disse, não, mas eu tenho aqui um salvo-conduto. Aí, não, mas a gente não tem salvo-conduto para infiel, não, você vai para a fogueira. E aí teve aquela história que ele... o pessoal disse que o pessoal que é mais pentecostal vai dizer que ele profetizou, né? Que ele era viria um ganso, uma coisa assim, um cisne, alguma coisa, e que, mais ou menos na mesma época, 100 anos depois, veio Martinho Lutero, e que não conseguiram, né, matar, mas tentaram, mas o contexto político, econômico e social, ele não permitiu. Então, há uma igreja na terra, uma instituição de Cristo. Essa igreja ela tem uma manifestação visível, e nessa manifestação visível existem essas questões das interpretações. Não é o ideal o cisma, a igreja tentou buscar unidade. Constantino convocava os sínodos, porque misturou também, ele se converteu e teve essa coisa da união de igreja com o Estado, o cristianismo se tornou religião oficial. Ele viu, o império vai dividir, então o império vai dividir por causa de uma letra, homoousios ou homoiúsios? Não, o império vai dividir, não, vamos juntar aí, vamos fazer um sínodo, um concílio, para poder chegar a um acordo. Quem perdia nesses concílios era deportado, tinha que assinar, ou assinava que concordava com a decisão do concílio, ou então ia para a fogueira, ou era exilado, e assim resolvia os problemas. É assim que resolvia os problemas teológicos, né? Não gostou, está ruim, então vai ser exilado, vai ser queimado. E aí muita gente dizia, não, eu concordo, mas depois não concordava. Aí ficava por trás ali, não, Constantino, não é homoousios, não é homoiúsios. Não é da mesma substância, o filho não é da mesma substância do pai, não, da mesma essência. Ele é semelhante à essência, mas não é da mesma. Então, a igreja, ela é una, mas aí veio o grande cisma do Oriente, depois veio a reforma, e aí na reforma houve uma separação, né, do católico romano e do católico, digamos assim, protestante, né, do catolicismo, porque nós somos católicos, cremos na igreja católica. A igreja é universal. Então, o propósito da reforma não era criar uma nova igreja, uma nova denominação. Mas, já naquele processo ali, já no período dos reformadores, com aquela ruptura, já começou a surgir os radicais, e dividir grupos, e etc. Mas o propósito ele não era ali cada um abrir uma esquina uma igreja com interpretação, abandonar completamente o que é a história, né, as interpretações fiéis da história,
os concílios, os credos elaborados no passado. Então, a igreja, ela continua. Só que o que é que acontece? Aconteceu o cisma, né? Lá na Reforma houve um cisma, uma ruptura. Nesse cisma, o católico disse assim: vocês estão fora da igreja verdadeira agora, vocês estão excomungados. Concílio de Trento, vocês não são mais da igreja. E estar fora da igreja é um problema, né? Estar fora da igreja, visível, diante de toda a tradição dos pais e tudo. Mas o protestante vai dizer: não, a gente não está fora, vocês não são igreja verdadeira coisa nenhuma. Vocês não são igreja de Cristo, vocês não representam mais a igreja de Cristo. E aí tem todo esse quadro aí que a gente tem até hoje, né, de muitos grupos e pensamentos. Mas, mesmo... E aí nós vamos ver no próximo sessão que tem igrejas mais puras, menos puras, etc. Mas aqui, antes de entrarmos novamente nessa questão das igrejas puras e menos puras, a confissão ela vai falar do ministério, os oráculos, as ordenanças de Deus para a congregação e aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus deu à igreja o ministério da palavra, orar. Orar, irmãos, é coisa de crente, coisa de regenerado. Deus ouve o não convertido, ouve porque Ele é soberano, Ele é onisciente. Mas quem tem acesso, o véu foi rasgado, quando Cristo morreu na cruz, mas quem tem acesso é a pessoa que é salva, convertida. Então, se a igreja não orar, se nós não orarmos como igreja, então, assim, essa função é uma função da igreja. A pregação, Deus poderia ter mandado anjos, ou Ele mesmo vir para cada eleito e se revelar, abrir o céu. Você lembra de Paulo, né, a conversão de Paulo? Deus precisa de pastor, de pregador? Não, Ele poderia vir a cada um. Você está lá na sua casa. Muita gente espera se converter assim, sabia? Eles, não, quando Deus quiser, Ele vai vir falar comigo. Ele não fez isso com Paulo. Muita gente fica negligenciando a sua conversão, usando a conversão de Paulo como parâmetro. Mas Deus poderia fazer isso? Aparentemente, parece que sim. Mas Ele escolheu dar à igreja o ministério da pregação. Ele instituiu ofícios na igreja. Há ofícios, né, no sentido de pastor, presbítero, lá na época da apostólica, apóstolo, evangelista, profetas e tal. E a igreja, mesmo quem não tem ofício, mas o povo de Deus é um povo sacerdotal, há o sacerdócio universal de todos os crentes, há a grande comissão, e nós, como igreja, todos somos chamados a proclamar, evangelizar, anunciar, compartilhar desse evangelho, orar. Então, mas o fato é que essas ordenanças foram dadas para a igreja, estão vinculadas à igreja do Senhor, certo? Então, esse é o argumento da confissão de fé, que essas ordenanças foram dadas à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Então, por exemplo, o texto de Efésios 4, de 11 a 13, está falando da igreja apostólica, né? Ele diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus deu dons à igreja, ofícios. Lá na era apostólica, tinha o apóstolo, o evangelista, o profeta. Hoje nós cremos que continua o pastores e mestres, continua a ideia dos presbíteros e tal, etc. Então, qual é o propósito desses ministérios? Servir à igreja, edificar a igreja, para o desempenho do seu serviço, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Certo? Então, Deus ele deu essas ordenanças à igreja do Senhor. Deus está presente com a igreja, com a palavra, e Ele torna eficaz a pregação, a exposição bíblica, Ele ouve as orações. Então, por que é eficaz o que nós fazemos aqui? É porque é atrativa a mensagem, a eleição. A gente chega aqui, chega um incrédulo aqui, aí ele ouve que tem os eleitos, que Deus é soberano. Isso aí vai contra a carne dele. Naturalmente, a tendência é ele nunca mais querer voltar para a igreja. Só que aí nós não devemos ser incrédulos, porque
as ordenanças são de Deus, e aí o Espírito é quem vai pegar esse pecador e dizer, você não tem para onde ir não, é aqui. Ele vai ser levado a perceber que necessita de Cristo, que é um pecador perdido. Então Deus deu essas ordenanças à igreja com a presença do Espírito, e essas ordenanças se tornam eficazes segundo a sua promessa. Pronto, a confissão descreve assim estas coisas. Então, Cristo deu à igreja visível o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus. Então, nós, irmãos, como igreja, é como fazemos, né? Por isso que como igreja nós temos reuniões de oração, de doutrina, temos culto onde há pregação da palavra de Deus. Então, esses ministérios, e aí, volto a dizer, tem um sentido que ministério é serviço, a palavra ministério é serviço. Tem um sentido em que há o ministério, os ofícios na igreja, as autoridades que são oficiais, presbíteros, etc. Mas há um sentido em que todos nós somos servos, ministros. Todos nós temos, digamos assim, nessa linguagem, ministério. Porque nas igrejas, organizacionalmente, não, tem ministério disso, ministério daquilo e tal, e as pessoas, não, para eu trabalhar, tem que ter um ministério. Não, o ministério é serviço. Existe na igreja duas maneiras, ou você tem uma vocação para ter um ministério oficial, ou você, no sentido amplo aí, você é um crente, você é um servo de Deus, e você pode orar, você pode evangelizar, pode fazer boas obras, você não precisa pedir autorização oficial da igreja para fazer nenhuma dessas coisas, porque Deus já lhe ordenou na palavra essas coisas. Então, mas não precisa ter um cargo, não precisa ter um ministério, obrigatoriamente. As igrejas fazem isso por conta de dinamizar, etc., mas não é algo que seria obrigatório. A mesma coisa, por exemplo, tem um Vad Bauschan, no seu livro, acho que não sei se é o que ele deve ser, o que ele deveria ser se quiser casar com a minha filha, algum dos livros dele sobre família, ele cita o casamento como um ministério. O ministério do casamento. O que ele está querendo dizer ali não é que é um ministério que você recebeu, pronto, você é o líder desse. Não é isso, o líder desse ministério. O que ele está dizendo ali é que é um serviço. Né? Então, é um ministério, é um serviço. É como a mesma coisa que ele diz depois, a gente diz, você é pastor da sua casa, você tem um ministério ali, você tem que servir ali dentro daquele contexto da família. Certo? Então, mas na igreja existem esses ministérios aí, os ofícios, e existe um ministério da igreja como um todo, que é orar, evangelizar, pregar, certo? No sentido aí que nós temos explicado. Então, a oração, Deus usa a oração, é algo que é da igreja, é do povo verdadeiro de Deus. Os eleitos de Deus, o povo de Deus, ele vai, então, ser instrumento de Deus, Deus vai agir no mundo ouvindo as nossas orações. Deus precisa disso? Não, mas Ele nos deu esse ministério, digamos assim, certo? Da mesma forma, evangelizar. Deus precisa de você para salvar alguém? Não. Ele poderia, como eu disse, vir do céu, mandar um anjo, mas Ele não quis assim. Ele não precisa de você, nem de mim. Mas Ele nos escolheu para pregar o Evangelho. Tem aqueles que são chamados oficialmente para ser ministros da palavra, serem pregadores, e você também, como crente, também foi chamado também a cumprir o ID, a grande comissão, evangelizar, falar de Cristo e etc. Porque Deus escolheu a loucura da pregação para salvar os pecadores. Ele escolheu isso. E Ele deu isso à igreja. Ministérios para-eclesiásticos, às vezes tem crentes ali, são ministérios fiéis e tudo mais, e que acabam fazendo isso também. Né? Tem muito aí hoje em dia movimentos assim para-eclesiásticos de missões, né? E etc., e eles investem nessa questão missionária. Mas, irmãos, nós cremos, e sem fazer oposição, que é possível de maneira saudável ter um grupo aí para-eclesiástico trabalhando, mas essa é uma responsabilidade da igreja. Eminentemente na fé reformada,
Quem planta igreja é a igreja. Presbitério, sínodo, a igreja presbiteriana tem uma junta de missões, né? Então, quem planta igreja é igreja, né? Eminentemente é isso. Quando o ministério paraeclesiástico ele está evangelizando e tal, eles deveriam, e os que são saudáveis fazem assim: você se converteu, você veio aqui na nossa conferência, você lê um livro que a gente publicou, procure uma igreja fiel, uma igreja bíblica, para congregar. Então, esses ministérios paraeclesiásticos, os que têm consciência disso, eles têm essa humildade de saber que eles não são uma igreja, eles são um ministério paraeclesiástico. Por mais que todo mundo ali seja crente. Mas não obrigatoriamente todo mundo é crente. Então eu estava vendo aí na minha linha do tempo, apareceu que o Ministério Portos Abertos está procurando um secretário, uns cargos. Claro que eles vão priorizar os irmãos, né? E tem muito irmão para ocupar esses cargos. Mas outra pessoa poderia fazer questões de escritório ali. É como, por exemplo, a gente aqui, para poder limpar a igreja, a gente escolhe uma pessoa da igreja, um irmão. Mas acho que aqui na igreja mesmo teve uma pessoa que não era, né, da igreja aqui. Né? É um serviço ali que é feito, né, e tudo mais. Então, assim, esses ministérios paraeclesiásticos, eles não funcionam igual à igreja, e alguns ministérios da igreja, alguns serviços que são feitos na igreja, limpar o chão da igreja, por exemplo, seria bom que os irmãos ajudassem, né? Mas a igreja pode pagar também. Então, não há problema, né, quanto a isso, e etc., entendeu? Tem um adendo aqui, antes da gente parar aí para abrir para alguma pergunta ou participação, que eu acho interessante isso aqui, que o pastor R.C. Sproul cita no comentário dele. Ele está falando de um contexto americano, né? Ele é americano, mas eu creio que é muito interessante isso aqui para nós. Muita influência vem de lá, né? E chega aqui. Ele disse que tem um movimento nos Estados Unidos que ganhou grande impulso. As pessoas estão repensando a igreja de acordo com um modelo que é chamado adoração ao sensível que está buscando. É uma tradução meio tosca, porque assim, é uma palavra em inglês, seeker, alguma coisa assim lá, uma palavra em inglês. E aí, a ideia dessa palavra é assim: vamos fazer o culto porque tem pessoas que estão sensíveis, estão buscando a Deus, e nesse movimento, o que é que eles fazem? Não, essas pessoas que estão buscando a Deus, estão sensíveis, elas chegam aqui na igreja, isso aqui é muito opressivo, um púlpito, pregação, elas vão chegar aqui e vão ter esse ambiente muito eclesiástico, nós vamos mudar, vamos fazer um palco, negócio de púlpito não, vamos colocar um palco. Se tiver um púlpito que seja bem discreto, móvel, né? E aí a ideia é alcançar esses perdidos e transforma o púlpito em palco. A ideia é criar um ambiente confortável para o incrédulo que está buscando as coisas de Deus. Então ele pressupõe que o incrédulo está vindo buscando, e a ideia é ganhar esse incrédulo. E domingo é o dia, não é o dia para a igreja, não. Domingo é o dia para a gente focar nesses buscadores, certo? O culto para os crentes é na semana. A gente faz um culto voltado para os crentes, os que já são crentes na semana, e no domingo não, é um tipo de evangelismo. Isso é ruim, irmãos? A gente não quer ganhar vidas, né, evangelizar? Seria ruim a gente adaptar melhor, transformar a nossa igreja num ambiente que alguém que chegue se sentisse mais acolhido, fosse mais agradável? Será que tem algum problema com isso? Se você vê o estudo de quinta, o grande problema, um dos problemas que nós vimos lá na igreja em Cela é que não tem base bíblica, são estratégias que são pragmáticas, humanistas. Não tem um fundamento escriturístico e, na verdade, acaba se opondo à Bíblia. Por mais que tenha boa intenção e zelo, por mais que a pessoa esteja, não, a gente está querendo ganhar os perdidos. Parece uma boa intenção, etc. Mas a Bíblia diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos, não existe o incrédulo. Você abre a Bíblia e fala de eleição, de inferno, de céu, de soberania. Meus irmãos, não tem enquanto a pessoa não for regenerada,
enquanto ela não é convertida pelo Espírito Santo, não adianta. O pecador, há uma inimizade dentro dele contra o Deus da Bíblia, e ele não está buscando a Deus, ele é totalmente depravado, como nós cremos e pregamos. Ele está vindo por algum motivo. Geralmente, os incrédulos estão buscando, às vezes eles estão se enganando, eles nem percebem talvez, mas eles estão buscando algum benefício, ou então um Deus que não é o Deus exatamente da Bíblia, mas é um Deus uma concepção que colocaram na cabeça deles, e aí eles precisam vir à igreja e ouvir as doutrinas bíblicas, a exposição bíblica, e ouvir que eles, na verdade, não buscam a Deus. Ouvir que se Deus não intervir na vida deles, ou se eles estão buscando, é porque o Espírito já está operando, mas essa busca ela só pode ser efetiva se Deus aplicar, se Deus operar nos seus corações definitivamente. Então, e outro detalhe, irmãos, que o culto na Bíblia é para a edificação dos crentes. O culto é uma assembleia dos santos. O propósito da adoração e do culto é a edificação dos santos. Quer dizer, então, que a gente tem que ser egoísta e pensar só em nós e o incrédulo? Não quer dizer isso. Mas o culto é a reunião, a santa convocação do povo de Deus. O propósito é a glória de Deus. É o verdadeiro povo de Deus que está adorando o seu Deus. Então, aquele incrédulo que entra na igreja, ele vai ouvir o evangelho. Ele vai ouvir o mesmo evangelho que nós não estamos barrando incrédulos de entrar na igreja, mas nós temos uma atitude bíblica com relação a ele. Nós, espiritualmente, à luz da Bíblia, olhando pela fé, crendo nas Escrituras, nós sabemos que ele, por natureza, é um rebelde, ele não quer a Deus, ele não está interessado em tomar a cruz, em negar a si mesmo, em submeter-se ao senhorio de Cristo voluntariamente. Ele não está, por natureza, fazendo isso. Por algum motivo ele está vindo, ou ele está insensível às coisas espirituais, ou por qualquer outro motivo, dentro da providência de Deus, ele está vindo, mas quem presta o verdadeiro culto são os crentes, os eleitos. Quem realmente está adorando a Deus são os salvos, certo? Então, a igreja acaba muitas vezes, como eu vi um pastor amigo meu, disse que um presbítero chegou para ele e disse: pastor, se eu prego essas coisas, o visitante só vem uma vez, ele não vai voltar mais. Tal. O cara está cansado, passa a semana trabalhando, ele chega e vai ouvir o pastor pregando da eleição, do inferno, e que ele tem que se arrepender. Aí é demais, né, pastor? Então, o visitante não vai aguentar, ele não vai gostar, vai vir uma vez e não volta mais. Mas, irmãos, é isso que o pecador precisa. É aí que entra a fé. A pregação é meio de graça. Você tem que crer que o Espírito, eu creio. Irmão, qualquer doutrina bíblica, a gente às vezes, por estratégia, a gente diz assim, é mais importante você pregar o arrependimento e a fé do que a gente pensa assim às vezes. Jesus, quando veio, ele disse: arrependei-vos e crede. Muitos puritanos diziam assim: prega o arrependimento e a fé. Se o candidato lá, se o caboclo se arrepender, é porque ele é um eleito. Ok. Mas Deus é soberano, irmãos. O Espírito Santo é soberano. Quer ver uma doutrina confrontadora dentro da igreja reformada? A expiação limitada. Cristo morreu só pelos eleitos. Ele sabia o nome de cada um. O cara chega na igreja e diz: pronto, ele tem... E aí, agora? O que é que eu posso fazer diante disso? Estou perdido, né? Mas é isso mesmo, o propósito é esse mesmo. O Espírito, eu tenho plena convicção que o Espírito Santo, porque essa é a verdade segundo a Escritura, Cristo morreu pelos seus eleitos, ele usa essas doutrinas para quebrantar, converter pecadores, e essa é uma obra secreta, íntima, no coração espiritual. Nós não vemos, às vezes, as repercussões, grandes números, não tem aquele apelo que vem um monte de gente ali. Não é uma coisa mensurável essa obra do Espírito, segundo a gente trabalha na nossa igreja, mas nós temos que estar pregando, irmãos, essas verdades. Pessoas vão entrar na igreja, elas precisam ouvir estas coisas, e o Espírito Santo vai confrontá-las.
E se o Espírito operar nelas, elas vão voltar, elas vão continuar vindo à igreja. A gente não vai precisar, se a igreja puder, a gente está na reforma, um dia vai chegar aqui, se puder melhorar, mas não com esse propósito de agradar pecador, ficar confortável para pessoas incrédulas, facilitar, né, assim, claro que a ideia não é atrapalhar também, mas o propósito é a glória de Deus, e o propósito é o culto, né? O primeiro propósito é a glória de Deus, a adoração do povo de Deus. Claro que Deus também é glorificado na conversão dos perdidos, mas isso tem que ser feito da maneira correta e bíblica, certo? Então, esse movimento aí, ele desconsidera completamente a natureza do pecador, a importância dos meios de graça, e etc., e tudo mais, ok? Então, se nós não falarmos, quem é que vai falar? Se nós não pregarmos essas doutrinas, se nós não cumprirmos, né, a oração, a evangelização, oficialmente, extraoficialmente, então isso é dado a nós. É um papel nosso, da igreja, certo? Os sacramentos é uma ordenança dada à igreja. Então, a pessoa que está desvinculada da igreja, ela está desvinculada dos sacramentos, que são meios de graça também, e ela está desvinculada também do governo da igreja, da disciplina, que são marcas, segundo os reformadores, da verdadeira igreja. A verdade, pregação fiel, correta administração dos sacramentos e disciplina. Porque se não tiver disciplina, o pecado ele fica correndo solto, ele vai reinar, e a igreja é santa, né? A característica da igreja do Senhor. Então, Deus ele é soberano, ele deu essas ordenanças para o seu povo, para a igreja, e nada contra, congresso é bênção, já fui em muitos congressos bons existem no Brasil, com pregadores fiéis, homens de Deus, você é edificado, muitos desses congressos têm pregação, eu creio que pessoas se convertem, ouvindo a pregação ali, e tudo mais, mas nós não devemos ser incrédulos, achar que Deus está agindo só lá nos grandes movimentos, nos grandes ajuntamentos, grandes congressos, grandes ministérios. Isso aí a gente tem que ter cuidado, porque não agrada a Deus a incredulidade. Então, você deve orar pela sua igreja, pelos meios de graça, você pode evangelizar, convidar alguém, e você crê que não é... Irmãos, vejam, essa eficácia do Espírito Santo e da palavra, claro que nós devemos buscar a santidade, devemos buscar a santificação. Mas a eficácia desses meios depende de Deus. Busque, ore para que Deus dê à sua igreja um pastor fiel, presbíteros fiéis, pregadores fiéis. Mas, segundo nós cremos, e a linha ortodoxa da história da igreja crê, a eficácia dos meios de graça, a eficácia do que é feito aqui não depende da santidade do pregador, não, apenas, né? Claro que Deus usa homens santos, a gente vê isso na história, mas você vem aqui porque você crê no poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. Porque uma hora você pode se chatear, se decepcionar, você vai ver, a igreja ela é santa, mas poxa, a igreja é santa, como é que pode? Mas ela é pecadora também. Nós somos pecadores, o pastor tem pecado, os irmãos têm pecado, e aí? Então, a eficácia, segundo a confissão de fé, e eu creio nisso, e eu creio que é uma interpretação fiel, finalmente, ela depende da ação do Espírito e do poder da palavra. Então, nós colocamos uma ênfase, a fé reformada, nestas coisas. Não é que nós não devemos buscar avivamentos ou a santidade, mas você pode vir à igreja porque a sua confiança não está na oscilação da fidelidade de homens, mas a sua confiança está na palavra, na obra do Espírito, certo? Irmãos, perguntas, participações dessa primeira parte sobre as ordenanças. Deu para entender, presbítero? Romeu? Assim, mais um esclarecimento do senhor. Sim. Até mesmo para me ajudar, porque
sempre fala, né? O homem, como sempre, os humanistas fez muito bem sobre isso. E quanto à igreja de células, já tem mais de décadas atrás, nós tínhamos um diácono aqui, eu vou preservar o nome dele, e que ele foi embora da cidade, foi morar no sul da Bahia. Aí, depois de um certo tempo, ele voltou aqui, já tinha mudado de pastor, e como tinha aproximação comigo, que hoje na época já estava sendo presbítero, ele me deu uma apostila sobre a questão de células, porque no lugar que ele estava era o auge, e as igrejas estavam enchendo, estava vendo aquele movimento, ele chegou aqui encantado. Aí me deu a apostila para que eu analisasse, para ver se tinha condição, né, de em algum momento eu aplicar dentro da igreja. Eu estudei a apostila, aí chamei ele em particular, porque ele passou um mês aqui, eu fiz questão de ler em 20 dias, de uma forma um pouco mais acelerada, aí li a apostila em 20 dias, aí me reuni com ele lá no fundo e disse: olha, eu não vejo aqui, como o seu vínculo no estudo que eu assisti com muita atenção, eu não vejo aqui coisas que vai edificar, na verdade, né? Porque realmente eu vi a questão humanista ali presente ali. E devolvi para ele, né, agradeci, né, ele é um menino muito bom, ele disse para ele, mostrei alguns pontos para ele, aí ele, como ele tinha respeito para comigo, ele aqueceu, né, não levou a conta esse projeto dele de trazer para aqui esse tipo de trabalho. Porém, e aí, mas na apostila, em todo o desenvolvimento que eu vi, eu vou ler aqui, vocês procuram aí, eu não li, eu vou abrir, viu? Vou abrir com todo carinho e vou ler. Eu aprendi uma coisa, né? Que o pragmatismo em si não é ruim em si, porque eu mesmo, por exemplo, quando eu vou, já que já está uma pronta, uma pregação pronta, já tem mais de 20 dias, eu oro, primeiro entrego na mão do Senhor, peço a intervenção do Espírito Santo, e aí vou pontuando algumas coisas. Aí tem uma coisa, por exemplo, aí ali adentra a perseverança dos santos. Eu disse: olha, esse é o assunto que dá uma pregação. Então eu vou ser bem pragmático aqui, ou seja, eu vou ser bem prático aqui. Porque aí eu voltei quando eu estava lendo a apostila, porque a questão de ser prático não é ruim em si. Por exemplo, Cristo, quando dividiu os seus apóstolos, ele colocou em 2 e 2. Ali é uma prática salutar. Daí ali foi prático. Ele poderia ter mandado em 5 em 5, mas poderia embolar, mas ele fez questão de mandar de 2 em 2. Então, observe que eu vejo um certo pragmatismo nisso aí. Então, até minhas pregações é feita de forma prática. Tudo que eu utilizo da palavra de Deus, eu volto para a prática a partir de agora, porque a partir do instante em que eu fui tocado pelo Senhor, há uma outra mudança de postura, há um outro exercício de coisa. E todas as coisas que eu faço é de forma prática para vivenciar, como eu vejo também as parábolas, aquelas comparações de Cristo, aí foi formas práticas para alcançar algo, né? Uma maneira prática para se alcançar algo. Então, aí eu queria que o senhor batesse um pouquinho nessa questão do pragmatismo, que o senhor colocou aí deu uma ideia assim, que é uma coisa bem pejorativa, e se assim foi, o Espírito Santo me convencer, eu já não vou usar tanto assim esse pragmatismo nas minhas falas. Então, pragmatismo, irmãos, assim, não é ser prático. Inclusive, a nossa teologia ela é prática. O propósito, por exemplo, os puritanos fizeram a confissão de fé, o propósito aqui é prático, viu? O propósito é praticar, é aplicar. Agora, o pragmatismo não importa o caminho, eu quero aquele objetivo ali, aquele desfecho, e assim, eu vou chegar lá independente de qualquer coisa, de qualquer princípio. O pragmatismo, ele atropela os princípios. Já a questão nossa, nós somos protestantes, e a reforma, irmãos, ela foi um retorno à Escritura. Então, o nosso fundamento, a gente não faz coisas só porque dá certo, independente do fundamento, do princípio. Nós não somos movidos só porque funciona, porque dá certo, porque enche, porque dá números, porque nós somos crentes, nós temos uma regra de fé e prática. Então, o problema quando a gente fala assim, humanismo, pragmatismo,
O problema é que essas coisas, elas acabam acrescentando coisas, e nós cremos na suficiência das Escrituras. Então nós cremos que as estratégias, que os princípios, o que a Bíblia nos diz sobre o que nós devemos praticar é suficiente. E essas coisas, elas acabam... Se você vê lá o estudo que nós tivemos na quinta-feira, você vai perceber que, geralmente, quem adere ao pragmatismo, ele se afasta da Bíblia, certo? Geralmente, não há o princípio, não há a base, não há o fundamento, e etc. Então, assim, prático... Sim. Sim. Sim, mas não é... Quando teologicamente, no contexto de igreja, da teologia, porque palavras, por isso que tem... você faz um curso de inglês instrumental, para aquela área de estudo, ou um português instrumental. Então você vai aprender... Por exemplo, os advogados têm uma linguagem, os médicos têm uma linguagem. Então, quando a igreja, quando você ouvir palestras, é esse sentido do pragmatismo. Não é que a gente está dizendo que não tem que ser prático. Inclusive, na história da igreja, teve momentos da escolástica, daquelas... quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Isso é uma teologia especulativa. Irmãos, a nossa teologia ela não é especulativa. Você pode até achar que porque você compara com teologias pragmáticas. Mas a nossa teologia ela não é especulativa, não. Tudo aquilo que nós temos ensinado, o propósito é prática. Isso muda as nossas vidas. Às vezes a mudança é, primeiro, de luz, de iluminar a mente. Nem sempre, às vezes, isso vai para o coração direto e para uma mudança de cultura, de coisa, mas o propósito é esse. O propósito é iluminar a mente, descer para o coração e virar hábitos, se transformar em práticas sadias, práticas corretas. Então, caso o conceito de pragmáticos é ser prático, então nós somos pragmáticos, mas eu creio que não é essa... Não é que a gente não queira a prática, não. É que a prática ela tem que estar fundamentada nas Escrituras, porque isso, irmãos, está na matriz do protestantismo. Né? O que rompeu o protestante com o católico é que o católico tinha outras tradições, ele tinha outras coisas a mais com a Bíblia. Então, às vezes, sem perceber, o nosso conceito de igreja, de várias coisas, ele não está fortemente embasado nas Escrituras. Tem outras visões de mundo, outras ideologias acontecendo ali. E é até natural, porque a pessoa ela não foi instruída, ela acha que é daquela maneira mesmo. Mas nós temos que... somos igreja de Cristo, né? Coluna e baluarte da verdade. Então, para nós, a verdade e tal é muito interessante. Então, como a gente viu aí no estudo de quinta, por exemplo, quando você fala de evangelismo, como é que Paulo evangelizava? Como é que o teólogo protestante ele vai ir à Bíblia para poder tentar entender isso. Já igrejas que são pragmáticas, cita 2 versículos ali, às vezes não interpreta, não importa muito, ela vai focar muito na questão da prática, atropelando a parte doutrinária. Certo? A gente tem que equilibrar as duas. As duas têm que estar em equilíbrio. Irmãos, mais alguma... Meu irmão Raimundo? Desligado. Quando o senhor falou da reforma com Lutero, que ele Sim. escreveu as 95 teses, que ele foi para julgamento. Sim. Que ele queria para ele confirmar se foi ele que escreveu aquelas teses. E nessa época da reforma, na resposta de Lutero, tinha ele e Zuíno nessa luta para a reforma das igrejas. Eu pergunto ao senhor, a minha pergunta é, esse Calvino, como Calvino entrou nessa reforma, porque Lutero só queria reformar a igreja católica, ele não queria abrir um campo, Sim. ele queria só reformar a igreja católica, é tanto que o Papa Leão X
queria dar a ele uma coroa de cardeal. E ele, porque ele estava já cantando os hinos, tocando os hinos luterianos, que foi a primeira luteriana e calvinense, não é isso? Luterana. Luterana e calvinense. Sim. Então eu queria saber, nessa vida de Lutero, que iria só reformar a Igreja Católica, e Calvino queria fazer, quando ele abriu um campo que é hoje a Igreja Presbiteriana. Eu queria que o senhor explicasse. O Lutero, o que acontece é o seguinte, ele não queria romper, mas o rompimento veio, a ruptura veio, porque não estava no controle dele. Ele não se retratou, e aí o rompimento surgiu. Zwinglio, ele é contemporâneo, mas ele não está no mesmo lugar geográfico, não. Zwinglio é na Suíça. E Zwinglio e Lutero sentam à mesa, e aí eles vamos se unir. Aí tinham 15 pontos de doutrina, e eles discordaram com relação à ceia do Senhor. E aí surgiu a igreja luterana, separada do movimento reformado. Calvino, depois Zwinglio morre, ele era capelão, ele morre em guerra, e Calvino, ele continua nessa linhagem reformada, ele se torna o grande pensador desse ramo, que é o ramo reformado, do qual o presbiterianismo ele surge como influência dessa reforma zwingliana. Então, nós somos reformados, mas nós não somos luteranos. Mas nós devemos a Lutero o início da reforma, entende? Nós devemos a Lutero isso, mas a reforma dividiu. E aí isso é interessante, porque no próximo ponto eu vou falar da pureza da igreja. E aí, assim, mesmo a gente discordando sobre alguns pontos, batismo infantil, a ceia é um memorial ou é um meio de graça? A gente discorda do Batista, por exemplo, mas a gente não diz que eles não são igreja. Para nós é uma igreja menos pura, que é a próxima sessão. A questão é, podemos criar esse tipo de... As pessoas se ofendem, né? Acham que podemos criar esse tipo de classificação, né, de igrejas mais puras ou igrejas menos puras? A confissão de fé, ela usa essa linguagem de igrejas mais puras e igrejas menos puras. Deixa eu ver se eu acho aqui o slide que a gente vai trabalhar aqui. Mas entende, o Lutero ele não é junto com o Zwinglio, não. Eles estão trabalhando, a reforma está acontecendo, porque na verdade, irmãos, o contexto estava efervescendo. Com o humanismo, o pessoal estava lendo o Novo Testamento em grego e em hebraico. A Bíblia oficial era a Vulgata Latina. Aí, na Vulgata Latina, estava escrito assim, penitenciai-vos. Aí o cara lia no grego e diz, não, aqui arrependei-vos, não é o mesmo sentido. E começaram a ver os erros da igreja. E também tinha questões econômicas, políticas, que fizeram com que os nobres aderissem à reforma, o lado reformado, né? Em grande parte ali da Alemanha e em outros locais. A seção 4, tentar caminhar rápido aqui, porque o tempo já avançou bastante, mas para a gente tentar também não ficar tão lento e concluir essa parte, a seção 4 ela diz o seguinte: essa igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. Então, a igreja do Senhor, ela é indestrutível, as portas do inferno não prevalecem contra ela, mas tem horas que ela é mais ou menos evidente. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo cita o caso de Elias, porque, lá em Romanos 11, de 1 a 4, porque Elias achou que ele tinha ficado só. Romanos 11, de 1 a 4, diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, tem horas que a igreja está mais evidente, hora que está menos evidente. Por exemplo, no dia de Pentecostes, 3.000 se converteram. Depois é dito que eles perseveravam na oração, no partir do pão, e tinham simpatia de todo o povo. Então, naquele momento, a igreja estava em evidência.
As pessoas sabiam da igreja, às vezes elas não se convertiam, mas tinham simpatia da igreja. Então, em momentos da história da igreja, a igreja está mais evidente a sua existência, e tem momentos que parece que ela está se acabando ou vai acabar. Tem horas que não, cadê a igreja? Elias disse, pronto, só tem eu. Ele achava que, é que nem aquele filme da Disney, né? O último, ele achava que ele era o último Jedi, né? Morreu, acabou tudo. Não, tinha 7.000 ainda, né? Então, assim, não era bem assim, Elias. Tinha Deus, tem os seus. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente não anda só por vista. Aos nossos olhos, parece que pode estar sumindo. Mas não, Deus tem os seus. Ok? Então, essa igreja ela é mais evidente ou menos evidente. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme nelas é com mais ou menos pureza ensinado e abraçado o Evangelho. Então, a primeira característica é mais evidente ou menos evidente. A segunda é mais pura ou menos pura, dependendo da fidelidade bíblica, dependendo se aquela igreja abraça a sã doutrina, se nela é administrado os sacramentos fielmente, se o culto é puro. Então, para a nossa confissão, existe sim, nós podemos sim ver cultos para nós, a nossa visão doutrinária. Então, nós podemos, cultos que têm elementos que não são ordenados na Bíblia, não é que eles não são irmãos nossos. Você vai cultuar na igreja que tem um grupo lá, as meninas dançando, né? Um jogo de luz, aquela estroboscópia, dança e tal. Aí você está aqui, uma pessoa dá um grito lá atrás. Aí tem até um vídeo que eu vi nessa semana que aí entrava a pessoa gritando, um irmão lá atrás achou que era um demônio, foi exorcizar, era um teatro na igreja. A pessoa estava gritando, aí ela vinha entrar e ia fazer um teatro. Então, às vezes tem igrejas que têm uma doutrina, até pregam algumas doutrinas bíblicas, mas a gente fica assim, poxa, com relação ao culto, não há uma pureza. Então, a nossa confissão ela trabalha essa questão da pureza aí. Então, deixa eu ver aqui, as marcas da igreja, lá em Niceia, no concílio de Niceia, já foi dito as marcas da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Então, a igreja tem algumas marcas, segundo os pais lá já determinaram. Mas assim, você lê a Bíblia e vê que tinha um adúltero na igreja de Corinto e Paulo está repreendendo. Como é que a igreja é santa? Lá em Tessalonicenses tinha irmão que estava sem trabalhar esperando a volta de Jesus. Como é que a igreja é santa? Mas você vê lá, aos santos da igreja em Corinto. Como é que pode, né? Então, o que acontece, então, é justamente isso, certo? A igreja ela é santa. Mas prevaleceu na história da igreja o conceito, pelo menos para nós reformados, de Agostinho. Santo Agostinho, ele tinha uma doutrina, ele chamava a igreja um corpus permistum, um corpo misto. Agostinho, ele se apegava àquela parábola do joio e do trigo, da rede, e ele admitia que dentro da igreja ia ter, dentro da igreja visível, ia ter pessoas incrédulas também, não ia ter só gente convertida dentro da igreja do Senhor. Teve aquela controvérsia donatista que o pessoal foi perseguido. Imagina que você estava na igreja lá, aí teve a perseguição. Tinha irmãos que não entregaram as suas Bíblias e morreram. E teve uns que traíram. Entregaram a Bíblia, não, negou a Cristo. Aí passou a perseguição. Aí esses irmãos que negaram a Cristo queriam voltar para a igreja. O que é que você faria? Teve a perseguição, aí um monte de irmão negou, enquanto outros morreram. Pronto, foram mártires. Você aceitaria esse povo de volta na igreja? Teve uma controvérsia, e Agostinho defendeu, se arrependeram? Não, vamos receber. O argumento dele foi, porque a igreja, ela é o joio e trigo, o reino de Deus ainda, ela não vai ser 100% pura aqui, certo? Então, esse foi o argumento. A igreja pode se tornar impura, e se ela segue um caminho de apostasia, e aí vem esse perigo, meu irmão, para Vitor Romeu, dessa questão da igreja ter cuidado, de não estar abandonando a Bíblia, dessas influências, esse zelo pela verdade. A igreja passou por controvérsias, sempre teve controvérsias. Esse período de Agostinho,
houve essa controvérsia. É claro que eu creio que a ideia dele é que esse povo se arrependeu, pelo menos demonstrou um arrependimento externo. Mas alguém poderia dizer assim, mas se não for verdadeiro arrependimento? Não, mas a igreja visível acolhe, né? É possível, ele está professando que se arrependeu, está dizendo que se arrependeu. Então, a igreja ela não vai ser, aqui nesse mundo, 100% pura, mas a Bíblia diz que ela é pura, então a gente tem que entender que é no conceito de igreja invisível. A igreja visível não é assim. Sproul diz o seguinte, há uma diferença entre um apóstata e um pagão. Você sabe a diferença entre um apóstata e um pagão? Pagão, ele nunca foi da igreja. Ele não é crente, ele nunca participou da igreja. O apóstata já foi da igreja, mas ele nega a Cristo, ele não quer saber mais de Cristo. Certo? Então essa é a diferença entre um apóstata e um pagão. Certo? Se uma pessoa está numa igreja de Cristo, ela nega a fé em Cristo, que Cristo é Deus, ele tem que ser excomungado. Mas tem pessoas que estão na igreja que professam a fé e tal, e se ela não é verdadeiramente convertida, mas se ela vive ali, a igreja ela vai ter esse corpo misto, né? Segundo Agostinho, ela vai ser esse corpo misto. Ok? O que não podemos é negar o Evangelho. Agora, qual é o momento de nós sairmos da igreja? Que é o que aconteceu com a reforma. Se a igreja apostatar. Então, teve um momento em que os homens ali, os reformadores, eles olharam e disseram, não, isso aqui não é mais igreja. Igreja de Cristo. Certo? Negou o Evangelho. Então, por que Lutero saiu? Calvino, Zwinglio, por que eles saíram da igreja? Porque ele disse, essa igreja não vale mais, não é mais válida, não tem mais valor, é uma igreja que abandonou a verdade. Então, veja que o cisma, essa coisa não é uma coisa muito séria, né? Não devemos ver isso como uma saída para qualquer problema. Hoje, qualquer briguinho o pessoal divide, abre uma nova igreja, por questões administrativas, questões que não tem nada a ver. Então, ali, eles dividiram por questões doutrinárias, porque viram que não dava mais, a verdade foi abandonada. Certo? Então, hoje nós temos a multiplicação de igrejas, e aí a gente tem que avaliar, porque surgiu um monte de igreja daquele cisma, e agora você fica assim, poxa, como é que eu sei que uma igreja é séria mesmo, é uma igreja de Cristo? Qual o padrão? Então, a confissão de fé usa um parâmetro que é gradativo, que não é assim, preto no branco, que existem igrejas mais puras e igrejas menos puras, e aí cabe aplicar o princípio, né? Aplicar um princípio. Então, não é fácil determinar se uma igreja é legítima ou não. Os critérios dos reformadores é pregação fiel, administração dos sacramentos e disciplina. Então, enquanto a igreja tem o Evangelho, então para nós, por exemplo, o batista é crente, muitas igrejas históricas, até igrejas pentecostais que pregam a cruz, o pecado, embora o pentecostalismo em si ele não é compatível, né, com a nossa doutrina, mas eu creio que na nossa igreja não rebatiza quando é de uma igreja pentecostal histórica. Eu não sei como é que está hoje, porque hoje em dia não significa mais nada, né? Placa de batista, de presbiteriana, de assembleia. Mas o fato, irmãos, é que como é que nós vamos fazer esse critério, né? Então, isso é mais ou menos assim que acontece. Então, existem igrejas que discordam de nós em alguns pontos, batismo infantil, discordam de nós sobre a questão da aliança, mas são igrejas de Cristo. Sproul diz aqui o seguinte, a maioria dos protestantes concordam que a questão do batismo não é tão séria assim para você dizer que aquele irmão não é crente porque na igreja dele não batiza por aspersão ou não batiza criança. Então, aquelas igrejas são verdadeiras para nós, mas, na nosso critério, não são tão puras como deveriam ser. Mas nenhuma igreja é 100% pura, viu, nesse mundo, não é essa a ideia. Então, a gente discordar sobre apenas questão de batismo, a natureza da ceia, isso são irmãos. São questões secundárias, mas que para nós é importante, por isso que dividiu. E por isso que a gente congrega na presbiteriana, por isso que eu sou
pastor presbiteriano. Se eu fosse convencido das convicções batistas, eu ia lá ser batista. Se eu fosse, né, eu creio que, pelo menos eu tento ser sincero, né, na minha profissão de fé. Então, essa é a questão aí, certo? Porém, mesmo que uma igreja discorde contra a ceia do Senhor e o batismo infantil, elas têm o Evangelho. Igrejas batistas, outras igrejas têm o Evangelho. Então, são igrejas do Senhor, certo? Outra marca de igreja é um governo autêntico, com disciplina, que é bem exercida, certo? O pecado, grosseria, hedionda ou heresia podem apodrecer abertamente, levando à apostasia de uma igreja. Então, a igreja que não tem, né, como regular, não tem critério, e pecado, e vai apostatando e não tem recurso, não há o que fazer, uma hora aquela denominação pode ir toda para a apostasia. Então, isso é uma coisa falha em qualquer sistema, de qualquer igreja que não tem mecanismos, né, de disciplina, não consegue disciplinar. E é por isso que muitas igrejas estão aí na confusão, justamente por conta da falta de doutrina e de disciplina e tudo mais. E uma das coisas também da disciplina com o sacramento é que, geralmente, quando a pessoa é disciplinada, ela é excluída do sacramento. Então, o sacramento corretamente administrado, a disciplina, a pregação. Então, esse é um tripé que sustenta as bases, né, de uma igreja. E quanto mais fiel, ela mais pura, e quanto menos fiel, menos pura. Então, esse é o critério aí confessional de igrejas mais puras ou menos puras. Irmãos, o tempo já avançou. Não sei se há tempo ainda para alguma participação, perguntas. Diga lá, meu irmão Joel. Tem um microfone aqui, se você puder, que os irmãos podem ouvir em casa também. Paz. Certo. Sim. Certo. A igreja presbiteriana independente. Essas igrejas já existiam antes ou se separaram da presbiteriana? Elas são outras denominações que foram cismas. Como eu falei aqui, a Igreja Presbiteriana Independente foi em 1906, sei lá, no começo do século passado, e foi por conta da maçonaria e da questão das grandes escolas. Na verdade, assim, tinha uma questão que havia a presença dos missionários americanos e os pastores nacionais começaram a discordar. Uma coisa séria era a questão maçônica e outra era a questão de como administrar as escolas. Os americanos tinham a visão de grandes escolas, os nacionais, pequenas escolas do lado de igrejas. E aí esse grupo decidiu, um grupo pequeno, saiu e formou a Igreja Presbiteriana Independente. A conservadora, eu não conheço bem a história, mas é também um cisma. Tem a Igreja Presbiteriana Unida, e tem outros grupos que eu acho que não tem nada a ver com esses cismas assim, porque teve aquelas renovações carismáticas, e tem igrejas presbiterianas aí que são pentecostais, renovadas, avivadas. Às vezes o indivíduo foi um pastor da igreja presbiteriana, e aí ele saiu e começou um novo ministério, e ele continuou colocando lá o nome presbiteriano, mas agora é um presbiteriano renovado, um presbiteriano... Então, esses grupos eles surgem assim, certo? Então, os cismas, né, aconteceram já na história. A nossa igreja ela já sofreu no passado. A IPI foi, acho, o mais conhecido, é o da IPI. Então, houve cisma, e eles saíram e levaram igrejas, templos, e pastores muito preparados saíram. E os motivos da IPI na época, talvez se eu tivesse lá na época, talvez eu também tivesse até saído. Porém, depois a IPI, ela se afastou da confissão de fé também. Hoje a IPB é mais apegada à confissão de fé do que a IPI, muito. Inclusive, muito mais reformada, apegada à confissão de fé. Então, eles começaram até bem, o motivo, as razões até foram boas, mas a apostasia ronda todo mundo, né? Então, eles começaram bem, se afastaram, e nós que temos conservado, a Igreja Presbiteriana tem sido conservadora. Tem surgido movimentos liberais, pentecostais, mas a Igreja Presbiteriana tem uma tendência conservadora
que até agora tem unido, sustentado a igreja, dentro dessas variações, não tem tido, né? Ela não, aparentemente não é o desejo da igreja caminhar para um cisma. Então, quando você vê as cartas pastorais, as decisões do Supremo Concílio, geralmente elas seguem uma linha conservadora, tenta seguir uma linha bem ortodoxa, mas ali tentando conservar a unidade. Então, a nossa igreja ela tem caminhado dessa maneira. Sim. Sim. E o sinal até 2019, quando estava lá, nessa igreja lá. E a liturgia dele lá é igualmente essa aqui da carteira do Brasil. Eu acho que a igreja conservadora ela é uma igreja bem fiel, viu? O fato de ter um cisma, irmãos, não quer dizer que quem saiu é como eu disse da IPI. Eles se afastaram depois. Às vezes o cisma acontece, há um desacordo num ponto, mas não quer dizer que aquele grupo que ficou já é totalmente apóstata e o que saiu é fiel, ou vice-versa. Tem cismas que acontecem, que é o caso da Reforma Protestante, que a Igreja Católica estava totalmente fora já. Mas existem cismas porque, às vezes, dava para caminhar um pouco mais, às vezes... Eu já ouvi falar, não sei se é a conservadora, mas que há um movimento de muitos da conservadora, eu acho que é da conservadora, querendo voltar para a IPB. Entendeu? Porque houve um cisma e tal, mas a gente tem muita coisa em comum, mais do que o que dividiu, muitas vezes, entendeu? Não sei a história exatamente, quando foi, mas entenda isso, não quer dizer que houve um cisma, e não quer dizer que eles são infiéis, ou a gente foi infiel sempre, não. Tem cismas que têm outros motivos, né, outros propósitos. Eu acho até que alguns pastores da conservadora dão aula no Jumper. Teve um, João Alves, que até já é falecido. Há um vínculo fraterno entre a IPB e a Igreja Presbiteriana Conservadora. Há uma relação fraterna. Eu acho que não há com a IPI, mas com a conservadora eu acho que há. Sim, presbítero Marcos. Isso. O motivo hoje não existe mais, mas demorou muito. Essa decisão da IPB hoje condena a maçonaria, mas demorou bastante, porque eu não sei, tem que ter um historiador da igreja, ele demorou, mas revogou, e a igreja se desvinculou dos americanos. Só que hoje, como é que vai haver uma aproximação com a IPI? Porque eles têm as confissões, mas eles mudaram já muita coisa lá. Pastorado feminino, existe lá, e eu não sei exatamente tudo que tem lá, mas assim, mesmo que quisesse haver uma aproximação, outros pontos surgiram de lá para cá. Mas assim, pudesse ter um retorno, se todo mundo concordasse, era melhor para todos, né? Mas hoje já existe incompatibilidade, sim, mais essas questões. Sim. A IPI, ela deixou de abraçar a fidelidade à Constituição e inseriu elementos, como o senhor acredita, inclusive no G12. Sim. Pronto. Então, eu não sei, porque eu não sou conhecedor, né, exatamente. Eu sei que lá em Fortaleza tinha um seminário da IPI que fechou. E a notícia que chegava a mim é que os seminaristas, os pastores que eram formados nesse seminário, eles aprendiam uma exegese histórico-crítica, que é mais ligada à neo-ortodoxia, que veio depois do liberalismo. Então, nós somos de uma linha histórico-gramatical, mais conservadora. A gente aprende nos seminários uma exegese que é mais apegada ao texto, que crê que o texto é inerrante, infalível. Já os neo-ortodoxos, essa exegese histórico-crítica, a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, assim, houve influências neo-ortodoxas, liberais, que também aconteceram dentro da IPB, mas eu volto a dizer, a IPB tem caminhado numa linha conservadora,
no geral, buscando unidade, e, pelo menos até agora, não cedeu, não abriu completamente para liberalismo, ou pentecostalismo, ou outras questões. Então, a nossa igreja, até o momento, né, ela é uma igreja que tem caminhado assim. E, infelizmente, então, a IPI e outros grupos presbiterianos não, e aí por isso que a gente não dialoga, não anda junto, não tem mais parceria com esses irmãos, ok? Irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te agradecemos por essa manhã, por esse momento agradável de aprendizado. Que o Teu Espírito, Pai, use e abençoe esse momento, nos leve à reflexão, possamos nos interessar pela história da Tua igreja, da igreja do Senhor, possamos, ó Deus, entender os Teus propósitos na história, o que aconteceu na grande reforma do século XVI, o retorno à Escritura, possamos sempre voltar à Tua palavra, aos fundamentos bíblicos, e preserva a Tua igreja, ó Pai. Dá crescimento também espiritual, numérico, nos dá cumprir a nossa tarefa, a missão, e que assim Teu nome seja exaltado, ó Pai. Nos perdoa também, temos falhas, não somos perfeitos, a igreja não é pura, a igreja visível, mas sabemos que em Cristo somos santos, em Cristo a Tua igreja é santa, é pura, é católica, é apostólica, é una. Santifica, ó Deus, a Tua igreja e nos ajuda a seguir um caminho de unidade naquilo que é fiel, aquilo que é bíblico, mas sermos fiéis também, e caso seja necessário, que possamos nos manter fiéis ao Senhor. Assim, nos guarda, nos protege, nos dá um dia de paz, nos traz a noite, segundo a Tua vontade. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, algum aviso? Presbítero Marcos, da escola? Depois do culto à noite, né? A gente ora à noite pelos aniversariantes e dá os avisos. Vamos em paz e até logo mais à noite.